Quando eu tento e nada muda. Quando o peso só aumenta e as portas continuam fechadas, eu venho até a Ti com tudo isso. Senhor, eu me coloco diante de Ti com o coração cansado, não com um discurso bonito, não com a fé bem arrumada, mas com o que tenho, com a realidade do que está pesando, com a verdade do que está acontecendo, porque Tu pedes honestidade, Pai. Tu não te impressionas com palavras vazias. Tu conheces o coração antes de ele falar, e o meu coração está cansado. Então eu venho assim, cansado, pesado, com contas que não fecham, com dívidas que crescem, com uma sensação de que por mais que eu corra, o buraco não diminui. Eu venho, Pai, porque não sei mais para onde ir. Senhor, eu quero te contar como está sendo. Tem noites, Pai, noites que eu deito e o sono não vem, porque assim que a cabeça toca o travesseiro, as contas aparecem, uma por uma, com data de vencimento, com valor, com o nome do credor. E eu fico ali, no escuro, calculando, tentando achar saída onde não tem, tentando encaixar o que não encaixa, tentando fazer o dinheiro render além do que ele é. E não dá, Senhor, não dá. Tem dias que eu abro o aplicativo do banco com medo, com aquele frio no estômago antes de ver o saldo, porque eu já sei que vai doer, e dói mesmo, toda vez. Tem dias que eu olho para o que está faltando e sinto aquela vergonha quieta de quem não consegue prover, aquela sensação de fracasso que ninguém vê por fora, mas que por dentro queima. Eu tentei, Pai, Tu sabes que eu tentei, trabalhei, planejei, me esforcei, busquei saída, pedi ajuda e ainda assim o buraco continua. E tem momentos em que eu me pergunto, será que é culpa minha? Será que eu errei em alguma coisa? Será que eu merecia mais do que isso? Senhor, eu trago essa dor para Ti agora, toda ela, sem esconder, sem fingir que está tudo bem, porque contigo eu não preciso fingir. Pai, eu quero falar sobre as portas fechadas, aquelas oportunidades que chegaram perto e não se concretizaram, o negócio que parecia certo e desmoronou, o emprego que parecia garantido e não veio, o contrato que estava fechado e caiu, a proposta que parecia ser o começo de uma virada e foi só mais uma frustração. Eu me esforcei, Senhor, me preparei, acordei cedo, dormi tarde, fiz o que sabia fazer, e ainda assim, as portas não se abriram. E tem uma coisa nessa sensação, Pai, que vai além do financeiro. É uma sensação de que eu não estou avançando na vida, de que os outros parecem progredir e eu pareço estar parado no mesmo lugar, ou pior, andando para trás. Tem horas que o cansaço não é só do corpo, é da alma, é aquele cansaço de quem bateu em muitas paredes, de quem tentou tantas vezes que começa a ter medo de tentar de novo, porque a decepção dói, e quanto mais se tenta e não dá certo, mais a esperança vai ficando pequena. Senhor, abre portas onde não há caminho. Essa é a minha oração agora, porque eu não sei mais qual porta bater, não sei mais qual caminho tomar, mas Tu sabes, e eu entrego a Ti. Senhor, Tua palavra me diz que Tu conheces as minhas necessidades antes mesmo que eu as traga diante de Ti. Que o Teu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Todas as minhas necessidades, Pai, não algumas, todas. A conta de luz que vence essa semana é necessidade. O aluguel que está atrasado é necessidade. O alimento de cada dia é necessidade. A dívida que cobra juros todos os meses é necessidade. E Tu tens riquezas em glória, não recursos limitados, não orçamento apertado, riquezas em glória, que não acabam, que não dependem da economia do país, que não são afetadas pela inflação, que não estão sujeitas às circunstâncias que me rodeiam. E a Tua palavra diz que Tu supres segundo essas riquezas, não segundo o que eu tenho, segundo o que Tu tens.
Eu confio em Ti, Senhor. O Senhor é meu provedor, mesmo que eu ainda não veja. Mesmo que o saldo ainda diga o contrário, eu confio. Pai, eu preciso te falar sobre o medo, não o medo grandioso, mas o medo pequeno e constante, o medo de que falte o básico, o medo de que no final do mês não tenha para comida, o medo de que a luz seja cortada, o medo de que a água falte, o medo de não conseguir sustentar quem depende de mim, o medo do constrangimento de não ter como honrar um compromisso, o medo de ter que dizer não tenho para quem precisa. Esse medo é real, Pai. Ele mora no estômago, apertar quando chega o fim do mês, aparecer quando alguém pede algo que eu não tenho como dar, chegar quando eu vejo o que os outros têm e comparo com o que eu tenho. E junto com o medo vem a vergonha. A sensação de que deveria ser diferente, de que eu devia ter me planejado melhor, de que é culpa minha, de que não sou bom o suficiente para resolver isso. Senhor, tira esse peso de mim, esse peso financeiro, esse peso da vergonha, esse peso do medo do futuro, esse peso de não saber como vai ser amanhã. Eu não estou conseguindo sozinho, e eu preciso te dizer isso com todas as letras. Eu não estou conseguindo, e eu preciso de ti. Mas tua palavra me diz, Senhor, nunca te deixarei nem te abandonarei. Nunca, não, quase nunca. Não quando você merecer, não quando você acertar tudo. Nunca. Esse é o teu compromisso, Pai, não o meu, o teu. E tu és fiel ao teu compromisso. Então, mesmo nessa situação, nessa conta que não fecha, nessa dívida que parece maior que eu, nessa noite que o sono não vem, tu estás. Não de longe, não observando da distância, mas perto, no meio disso tudo, presente. E tua palavra também diz: jovem fui e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Jamais, Senhor, jamais desamparado. Esse é o teu registro, essa é a tua história com o teu povo. Tu cuidas, tu provês, tu não abandonas. Eu me apoio nessa verdade agora, mesmo que o sentimento diga o contrário. Eu me apoio na tua palavra, porque ela é mais sólida do que o que eu sinto. O Senhor é meu provedor, eu confio em ti. Senhor, eu respiro fundo agora. Inspiro e entrego toda essa preocupação a ti. Inspiro de novo e solto o controle do que eu não consigo controlar. Acalma o meu coração, Pai. Esse coração que acelera quando eu penso nas contas, que aperta quando eu vejo o saldo, que fica pesado quando chega o dia de pagar e não tem como. Acalma, Senhor, do jeito que só tu sabes fazer, com a paz que não depende das circunstâncias, com o sossego que não tem explicação lógica, com o descanso que não vem do banco, mas vem de ti. Eu entrego a ti essa noite de preocupação. Eu entrego a ti essa conta vencida. Eu entrego a ti esse medo de amanhã. Eu entrego a ti essa sensação de que não tem saída. Toma, Pai. É maior do que eu, mas não é maior do que tu. Senhor, eu quero mudar o foco da minha oração agora. Não porque a situação mudou, ela ainda é a mesma. As dívidas ainda estão lá, as portas ainda estão fechadas, o saldo ainda diz o que diz. Mas eu quero mudar para onde eu estou olhando. Porque eu percebi que quando eu fico olhando só para o problema, ele vai ficando maior, vai ocupando mais espaço, vai bloqueando a visão de tudo que está ao redor. Então eu quero olhar para ti agora, para quem tu és, para o que tu já fizeste, para o que tua palavra promete. Tu alimentaste Elias no deserto por corvos. Tu multiplicaste o azeite da viúva que não tinha mais nada. Tu fizeste pão e peixe alimentarem uma multidão. Tu abres o que está fechado. Tu crias caminho onde não há caminho. Tu provês de formas que a mente humana não consegue antecipar. E se tu fizeste isso, tu podes fazer pelo que está na minha vida.
Essa situação financeira que parece sem saída, tu enxergas uma saída. Essa dívida que parece intransponível, tu tens poder para resolver. Essa porta que parece trancada, tu tens a chave. Tua palavra diz, Pai, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então eu peço, Senhor, com fé, com a fé que ainda tenho, que talvez não seja a fé maior do mundo, mas é a que está aqui. E tu disseste que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover o que parece imóvel. Então eu peço, abre portas, Senhor, portas que eu não sei que existem, portas que eu não teria nem como bater, portas que só tu podes abrir. Abre portas de oportunidade, de trabalho, de negócio, de provisão inesperada, de encontros que mudem o curso do que está acontecendo. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa é a tua promessa, Pai. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. E se tu a abres, não importa quem tentou fechá-la. Não importa o que as circunstâncias dizem. Se tu a abres, ela permanece aberta. Abre essa porta para mim agora. Eu confio em ti. O Senhor é meu provedor. Pai, agora eu trago cada coisa específica. Eu trago cada dívida pelo nome. Cada conta que está em aberto. Cada compromisso que está por honrar. Cada pessoa a quem devo. Cada juros que está correndo. Tu sabes tudo isso, Senhor. Tu conheces o número exato do que está devendo. Tu sabes o que vence essa semana. Tu sabes o que está negativado. Tu sabes o que já passou do prazo. E mesmo sabendo de tudo, tu não me abandonaste. Tu não desististe de mim. Tu não me viraste as costas. Senhor, eu peço por provisão sobrenatural, não a provisão que eu consigo ver de onde vai vir, mas aquela que só pode ser explicada por ti, a provisão que chega de um lugar que eu não antecipei, o dinheiro que aparece de onde eu não esperava, a solução que nenhum planejamento humano produziria. Provê o que está faltando, Senhor. Provê o pão de cada dia. Provê a conta que vence amanhã. Provê a escola dos filhos. Provê o remédio. Provê o aluguel. Provê o que eu nem sei que vou precisar. Porque tu és o Deus que provê. O teu nome é Jeová Jiré. O Senhor provê. Não, o Senhor às vezes provê. Não, o Senhor provê quando sobra. O Senhor provê, é o teu caráter, é o teu nome. Eu me apoio nesse nome agora. O Senhor é meu provedor. E eu peço também pela minha mente, Pai. Porque as dívidas não ficam só no banco. Elas ficam na cabeça, na madrugada quando não consigo dormir, no almoço quando não consigo comer direito, na conversa que não consigo prestar atenção porque a preocupação grita mais alto. Renova a minha mente, Senhor. Não me deixa ser consumido pelo que falta. Me dá a capacidade de continuar funcionando, de continuar trabalhando, de continuar buscando, mesmo enquanto espero pela tua intervenção. Me dá sabedoria, Pai, porque tua palavra diz que quem pede sabedoria, tu a dás generosamente e sem reprovação. Eu preciso de sabedoria para essa situação, para tomar decisões certas, para reconhecer as oportunidades que tu colocares, para não desperdiçar o que tu enviares. Eu entrego a ti cada área dessa situação financeira, cada detalhe, cada número, cada medo associado a ela. Eu entrego a ti. Senhor, tua palavra me lembra: olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu tenho mais valor, Pai. Mais valor do que os pássaros que tu alimentas todos os dias. Mais valor do que os lírios que tu vestes com glória. Eu sou teu filho, e sei que o Senhor cuida de mim, mesmo quando não entendo tudo. Porque tu és, tu sempre foste, e tu serás.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu busco o teu reino agora, Pai, nessa oração, nessa entrega. E eu confio que as coisas que preciso, tu acrescentarás, no teu tempo, do teu jeito, com a tua perfeição. O Senhor é meu provedor. Eu confio em ti, eu entrego a ti. Senhor, enquanto eu oro, eu sinto algo mudando, não nos números, não nas contas, não no saldo, mas dentro, como se o peso estivesse cedendo um pouco, como se aquela angústia que estava sentada no peito tivesse perdido um pouco da força. E eu sei que isso é a tua presença, Pai, porque tu és o Deus que dá paz que excede todo entendimento. Paz que não depende das circunstâncias, paz que não precisa do saldo bancário para existir. E eu escolho receber essa paz agora. Não vou esperar as contas fecharem para descansar. Vou descansar em ti agora, enquanto ainda está difícil, enquanto ainda não vejo a saída. Porque o descanso que tu ofereces não depende de as circunstâncias estarem resolvidas. Ele depende de eu estar em ti. E eu estou, Senhor, eu estou em ti. Eu creio que a tua mão está se movendo, agora, nessa situação, em coisas que ainda não consigo ver, em providências que ainda estão a caminho, em portas que estão sendo movidas, em recursos que estão sendo direcionados, em encontros que estão sendo preparados. Eu não vejo ainda, mas confio. E essa confiança é ela mesma um ato de fé, que tu honras. Senhor, eu declaro sobre a minha vida e sobre as minhas finanças: eu não serei consumido pela dívida. O Senhor é meu provedor, e nada me faltará. Toda porta fechada pode ser aberta por ti. Todo ciclo de escassez pode ser quebrado pela tua mão. Não há situação financeira grande demais para o Deus que criou o universo. Eu entrego a ti. Eu confio em ti. O Senhor é meu provedor. Eu saio dessa oração diferente de como entrei. Não porque os números mudaram, mas porque meu coração mudou, porque a perspectiva mudou, porque eu trouxe isso para a tua presença, e na tua presença o peso é diferente. Obrigado, Pai. Obrigado por me ouvir nessa oração, por não ter se cansado das minhas preocupações, por ser grande o suficiente para carregar o que é pequeno demais para mim suportar. Eu descanso em ti, não é rendição ao problema, é rendição a ti, que és maior do que o problema. Eu descanso na certeza de que tu estás cuidando, que tu vês o que eu não vejo, que tu preparas o que eu não consigo preparar, que tu abrirás o que precisa ser aberto, no teu tempo, da tua forma, com a tua perfeição. Eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, de cada detalhe, de cada número, de cada necessidade. E eu encerro essa oração com gratidão, não pelo que ainda não chegou, mas pelo que tu já és, pelo que tu já fizeste, pela fidelidade que precede essa situação e a sucederá. O Senhor é meu provedor, eu confio em ti, eu descanso em ti, e eu sei que o Senhor já está trabalhando por mim, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus permaneça na sua casa e no seu coração. Se essa oração falou com você, escreve amém aqui nos comentários. E se inscreve no canal Margens da Escritura para continuar fortalecendo a sua fé todos os dias. Fica com Deus.